Baruch Hashem. Então, por isso que ele adiantou. Agora, porque ele adiantou, nós vamos agora mudar a Torá? Não foi o próprio Yeshua que falou que não vai cair a menor letra da Torá? E mudar uma data estabelecida? Meus irmãos, isso é gravíssimo. Yeshua tinha autoridade para fazer isso. Assim como Eliyahu Hanavi montar um altar fora do templo. Porque aquele altar que Eliyahu Hanavi montou lá no Monte Carmelo, vocês lembram da história? Que ele jogou água no sacrifício e tudo mais, e veio os fogo do céu. Pela Torá é proibido. A Torá fala: vocês não vão montar nenhum altar fora do templo. E Eliyahu montou, e caiu o fogo do céu. Então existe possibilidade de o Eterno abrir mão, uma exceção para um exato evento específico. Foi o que aconteceu. Então a gente vê muitas coisas assim. Por exemplo, a gente jamais pode invocar um espírito de alguém que está morto, não é verdade? Vem uma pessoa morta, vem aqui, se aparece aqui, não é uma coisa contra a Torá? Mas Yeshua recebeu Moshe e Eliyahu. Eram duas pessoas que tinham morrido, meus irmãos. É uma exceção. A gente tem que abrir a mente. Se Yeshua abriu uma exceção no Pessach, é porque tinha um motivo. Agora não é porque ele abriu exceção, agora mudou a lei. É porque Yeshua recebeu dois espíritos, Moshe e Eliyahu. Agora a gente vai ficar invocando o espírito morto? Não podemos fazer isso. É porque Eliyahu fez um altar, então nós podemos fazer altar? Podemos fazer altar com... Não dá, gente, não pode. Uma exceção é uma exceção. A regra é dia 14. A regra é dia 14. 14 de Nissan, não pode ser 14 de outro mês. Nós temos o Pesach Sheni, né? Que é um mês depois para quem não conseguiu cumprir. Daí é outra coisa, aqui é regra. Porque justamente não tinha estabelecido um calendário fixo, então os essênios ficavam olhando para o céu também. Agora, de repente, ali em Jerusalém tinha uma nuvem lá que cobriu a lua, e lá nos essênios no Mar Morto estava limpinho, eles viram a lua, eles já determinavam o Rosh Chodesh. Acabou. Se eles determinam o Rosh Chodesh um dia antes, vai dar diferença no dia do Pesach. Um dia antes lá. Mas o que era oficial era o templo, porque do templo saía, né? No começo eles iam em cima dos montes, faziam fogueiras, faziam sinais de fumaça, inclusive, né? Daí os samaritanos começaram a fazer a mesma coisa só para confundir, né? Daí eles mandaram cavalos para a diáspora, para mostrar, vai ser... ontem foi Rosh Chodesh, faz 2 dias que faz Rosh Chodesh, então não esquece que vocês têm que calcular para fazer o dia da festa certa. Para o judaísmo isso é muito sagrado. Eu não estou, meus irmãos, eu estou ensinando vocês aqui, tá? Eu não estou atacando nenhuma visão que pensa dessa forma. Estou falando que essa forma é a forma judaica. Eu sei que tem gente que cumpre dessa forma porque Yeshua fez, né? Só que a nossa visão não é essa. Se os irmãos querem fazer, Baruch Hashem. O certo é o certo. Está escrito na Torá dia 14. O dia 14 se faz, na verdade o dia 14 começam os preparativos para Pesach. Entende? O Yom Tov é dia 15. É 14 para o 15. Então no dia 14 eles vão fazer. Não é Yom Tov. Senão Yeshua não podia ser
julgado. Imagina a Sanedrim fazer julgamento no Yom Tov, gente. Não é. Até porque no dia 14 não é feriado. Exato, não é feriado, não é Yom Tov. Então, mas se mata o animal, porque é véspera. Então, para quê? Para no dia 15 o animal está pronto. Como é que eles iam fazer o cedo de Pêssah sem o animal estar já cozido? Então, a gente tem que entender o seguinte, né? A gente tem que ver o povo de Israel. Não adianta ficar filosofando, pegando midrash, pegando coisa, pegando ali. Se a gente vai ver o povo de Israel, como é que ele cumpre? Que dia que ele cumpre? Como é que é a Alahá? Eles não discutem isso, porque isso está sendo feito desde o primeiro Pêssah, gente. Não mudou de lá para cá. E Paulo fala que deles são, né, a liturgia, os patriarcas, a revelação. Do povo de Israel que vem isso. Deuteronômio 17 vai falar: se tiver alguma coisa difícil, vai lá para os sacerdotes, os juízes da sua época, e o que eles estabelecerem você faz. Mas você não precisou nem passar porque é Torá, gente. Não passou nem por Sanedrim. Se a gente tem alguma dúvida, como é que o judeu faz? O judeu faz assim, então nós temos que fazer também. Por duas questões. Primeiro, por causa da Torá, que fala para fazer assim. Eles são a legislação, não nós. A gente não pode fazer um beidinho, nós três aqui, nós quatro, e daí estabelecer, daqui para frente vai ser assim. Não pode fazer isso. A gente não tem autoridade espiritual para isso. A gente tem que ir ver o que o povo de Israel cumpre, que dia que ele cumpre, como eles fazem. Se existe divisão, nesse caso aqui, o sefaradita faz assim, o esquenazita faz assim, a linha ortodoxa faz assim, os conservadores faz assim, daí a gente pode se encaixar em alguma que a gente acha melhor. Agora, se as 5 fazem assim, se a Torá diz isso, não tem que discutir isso e fazer coisa que não é ir contra a própria Torá e dar mau testemunho para o povo de Israel. A gente não pode ser motivo de chacota, meus irmãos, porque pessoas que olham e falam assim, eles estão assim totalmente malucos fazendo um negócio desse, né? Se a Torá diz uma coisa, eles estão fazendo outra, ninguém nunca faz, porque colocou na cabeça que é o certo e faz assim. Isso não existe. Como é que a gente vai falar de Mashiach para um povo, né, que olha para você e fala, mas o que você está fazendo? Uma vez que a gente tem o objetivo também de trazer, porque a gente tem essa missão de trazer Torá para os gentios, né? Eles creem em Yeshua, Baruch Hashem, eles têm que crer no verdadeiro Yeshua, né? Tirar aquelas vestes daquela pessoa, né, que eles creem, mas de uma forma judaica, tem que crer no Mashiach judaico. Agora, os nossos irmãos judeus, eles não creem em Yeshua. Nós cremos. Nossos irmãos judeus são irmãos que cumprem mitzvot, muitos deles. E eles precisam aprender só isso de nós. A gente tem que aprender muito com eles, respeitar a alahá deles. Porque o próprio Rav Shaul fala que deles são a legislação. A Torá diz que deles são a legislação, Deuteronômio 17. Então a gente tem que respeitar a autoridade do povo de Israel quando faz leis, gente. A gente não pode fazer leis. Eles são os guardiões. Nós fomos enxertados nele. Nós fomos enxertados na oliveira que é Israel, que é Mashiach. Isso é importante, né? Então, cumprir a Torá. Estamos cumprindo a Torá. Beleza? Baruch Hashem. Primeira coisa, essa questão da data. É muito importante isso, né?
No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é Pêssar do Senhor. Esse Pêssar do Senhor é a preparação. Por isso que nós vamos fazer a limpeza do Hametz de casa, que é o próximo assunto. Então eu queria ver, aqui o texto de 23:5 fala, no dia 14 pela tarde, começa os preparativos de Pêssar. Não se come Hametz mais aqui. Segundo a tradição, nós temos que tirar o Hametz de casa até o último dos últimos, é quinta, nesse ano vai ser quinta noite, que é no dia 13, tá? Se tira tudo. Existe uma tradição judaica que eu fazia quando meus filhos eram pequenos, que é muito legal para vocês fazerem, que é a busca do Hametz. Até quinta-feira, a casa tem que estar toda limpa, os armários limpos, tudo que é Hametz coloca numa caixa de papelão, né? Se for para comer, come na semana. Na quinta noite tem que já tem que dispensar, ou doar, ou vender o Hametz, né? Que depois a gente pode falar como é feito segundo a tradição. Daí à noite se faz o seguinte: se pega tipo 10 pedacinhos de pão, alguma coisa assim, embrulha no papel e esconde pela casa. À noite, né, apaga as luzes, com uma vela, né, a gente vai procurar o Hametz. As crianças vão procurar o Hametz na quinta à noite, né? Cada pedacinho de Hametz que uma criança acha, ela vai ganhar um prêmio, né? Ou um dinheirinho, né? Tipo, pega ali 10 pedaços de Hametz, cada pedacinho R$2 ou R$5, né? Ou R$1, né? Para depois ela poder, né? Então, quando tem mais do que uma criança, melhor ainda, porque fica aquele, né? Então, tem que ter tudo escuro, né? Então, pode até fazer aquela brincadeira, tá quente, tá frio, tá frio, tá frio. As crianças adoram isso. Meus filhos ficavam loucos quando chegava o Pêssar para procurar o Hametz. Daí achou tudo no outro dia de manhã, na sexta-feira. Estou falando como se fosse esse ano, tá? Na sexta-feira você pode tomar café com Hametz de manhã e queimar o Hametz. Se você tiver um lugarzinho em casa, um quintalzinho, faz uma fogueirinha, vai com as crianças e joga o Hametz ali, queima o Hametz, né? Tipo, eliminar todo o Hametz. Então, a partir das 10 horas, 11 horas de sexta-feira, né? Então, não pode, já é dia 14, não pode ter Hametz mais em casa, tá? Então, você vai almoçar sem Hametz. Não pode comer matzá antes da noite, tá? Por quê? É a mesma coisa do shofar. Em Elul, antes de Rosh Hashanah, a gente pode tocar o shofar todos os dias, menos um dia antes de Rosh Hashanah. Por quê? Porque Rosh Hashanah é o dia do toque. Se a gente tocar todo dia, né, de Elul, a gente está treinando, mas um dia antes a gente tem que respeitar, porque a gente vai tocar no dia. Então um dia antes a gente não pode tocar. Da mesma forma, a gente não pode comer Hametz antes do primeiro Seder, que vai ser sexta à noite, que já é Shabbat, tá bom? Então guarde a matzá para não comer antes. Não pode comer nem um dia, nem 2, nem 3. Espera para comer a matzá depois do Pêssar. Durante o ano pode comer matzá? Pode comer matzá, não tem problema. Só não pode comer um mês antes, né? Para não banalizar a mitzvah, né? Então se come o matzot no dia
do Seder, gente. E o dia do Seder é dia 15. Hag Masot, dia 15. Então, do 14 para o dia 15, se faz o Seder. Então, como se faz a limpeza da casa, né? Então, pode-se fazer, já começar a fazer um domingo antes. Lá em casa a gente sempre começa a fazer um domingo antes, mas para lavar tudo. Tem que limpar todos os armários, né? Limpar a geladeira, limpar a cozinha, limpar as paredes, né? Quem tem carro que come coisa no carro, tem que mandar lavar o carro. Porque a gente come um biscoitinho, tá lá. Tem gente que leva comidinha para comer, né, na cama, né? Bolachinha com chá. Então tem que limpar o quarto. Tem que limpar o quarto. Tem que limpar tudo. Então você já pode começar de domingo. Daí segunda você pode limpar um lugar. Terça você pode limpar o outro. O importante é que você separe tudo o que é Hametz. O que é Hametz? Né? Hametz é todo aquele alimento que, com contato com água, ele fermenta. Então, primeiro, Hametz é fermento. Fermento de bolo, fermento, todo aquele monte de fermento que vocês, mulheres, devem saber mais do que eu. Né? Não tem um só, né? Tem fermento lácteo, né? Lácteo também, tudo que fermenta, né? Que cresce, tem que tirar, né? E também as 5 espécies, né? Que é trigo, aveia, cevada, centeio e espelta. Essas são 5. A espelta ainda nunca vi na minha vida. Se vocês conhecem, talvez seja uma coisa que tem lá, né? Lá no Oriente Médio. Mas eu não consigo, eu não conheço. E farinha de mandioca? Farinha de mandioca não tem problema. Dá para fazer tapioca. Então, muitos judeus fazem tapioca, né? Comem a matzá e fazem tapioca também. Entendeu? Pão de queijo, se não vai, né? Se não vai farinha, ou pode fazer farinha de... Não, mas tem fermento. Esse fermento que é fermento mesmo não é cereal. É um produto, né? Que vem de algum... O fermento do pão, né? O fermento químico. Vinho não pode. Só o kasher. Uísque também. Refrigerante pode. Agora, existe alahot de Sefarad ou Eskenazi, que eles não comem alguns grãos, assim, tipo arroz, outro feijão, alguma coisa assim. Geralmente, a gente come. Tá? A gente come. Eu acho que nasci deve evito, porque antigamente vivia muito misturado os grãos. Agora feijão tem outros grãos. Sim. Comprava arroz, comia... Sim. Não comia arroz. Por causa... Você vai ver, não tem problema. Sefaradi já come tudo. Agora coxinha. Então precisamos limpar tudo para na quinta-feira à noite fazer a busca do Hametz com as crianças. Na sexta-feira você pode tomar um café com um pãozinho, mas tem que tomar cuidado, né, para comer na mesa com uma toalha. Se cair, já junta tudo, joga fora, lava a toalha. E precisamos limpar, né? Quem tem escritório que é seu, tem que limpar também. Carro se limpa. Sinagoga, temos que limpar a sinagoga. Cachorro tem que mandar posar. Cachorro às vezes eles comem ração. E algumas rações tem hametz, tem alguma farinha. Então tem que ver, né, na composição da ração, se por acaso tiver, tira. Ração de gato, ração de cachorro. Eu vou um gato lá, vou ter que comer matzá. Isso, dá arrozinho com carne para ele, vai ficar feliz, né? Mas tem ração que não tem. Tem ração que não tem, né? Então tem que olhar a composição, né? Geralmente tem bastante química, coisas assim, né? Que é tudo moído, né? Ok?
Então, vou tirar a ração dele esses dias aqui para ele ficar com bastante fome no meu dia. Então, meus queridos, para limpar, então, tranquilo, né? Ok. O texto diz: aos 15 desse mesmo mês é a festa dos pães asmos, Hag Masot do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Ok? Pode ser que também, pessoal, olhe esse texto aqui, ó. Aos 14 do mês pela tarde é Pêssah, tá? Se é pela tarde, é por causa da preparação, né? Vamos imaginar, né? Está dizendo que dia 14 é Pêssah, então vamos fazer à noite. Então não é, é à tarde. O texto não está dizendo nem que é um dia antes. Está falando à tarde, não está falando manhã. E quando o texto bíblico diz e foi manhã e foi tarde, né, ele está falando que foi dia e foi noite. Tarde, né, Erev, né, é a virada do dia. Por isso que quando lá em Bereshit diz, primeiro fala que foi tarde e foi manhã. Quando o Eterno falou, porque ele está falando da virada do dia. Foi noite e foi dia, né? É porque também, se dia 14 for realmente considerado Pêssah, ele não é Santa Convocação, não é Yom Tov, não é um feriado. Quer dizer, então é contraditório, né? Todo Yom Tov, toda Santa Convocação, é feriado. Então, como está falando para não entender, se for no dia 14, como que o Pêssah não é feriado? Então, seria contraditório. Lógico, mas é lógico. A Torá diz que a tarde é Pêssah por causa do cordeiro que vai ser preparado. Só por causa disso. Porque o dia não começa à tarde. Se fosse Pêssah, tinha que ser na virada do dia, que é à noite. Não estaria à tarde, ia falar, o Pêssah é no dia 14 e dia 15 Hag Masot. Mas está falando à tarde já é o final do Pêssah. É o final do dia para chegar ao Pêssah, né? Para o Hashem. Vamos lá. Aos 15 desse mês é a festa dos Hag Masot, do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos, ou seja, pães sem o fermento. Esse pão, ele é trigo, que é proibido? É trigo. É trigo. Só que é um pão que foi especialmente feito, que ele não vai fermentar, a não ser que você coloque água. Então tem que tomar cuidado. Porque se você tiver a matzá e colocar água na matzá e esperar um pouquinho, ela vai fermentar. Você está trazendo o hametz para dentro de casa. Tem que deixar em lugar seco. Vocês não colocam com água na mesa, já pode fermentar. Se deixar um farelo ali, tiver úmido ali, esperar um pouquinho, ela pode fermentar. Porque é trigo. É trigo. Então, por isso que tem que tomar cuidado. E é uma mitzvah comer pão sem fermento. Está escrito aqui: comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Primeiro dia do quê? Do Hag Masot, do Pêssah, que é dia 15. Na virada do dia 14 para o dia 15 é o primeiro dia. Santa convocação é Yom Tov. Então o Pêssah começa junto com o Hag Masot. Na verdade, Hag Masot é Pêssah, e Pêssah é Hag Masot. Por que diz Pêssah? Porque foi o pulo que o anjo da morte deu sobre as casas no dia do Pêssah, no dia da morte dos primogênitos no Egito, que foi no dia 15, meus irmãos, não foi dia 14.
no dia 15. Era noite, meia-noite que houve o Pêssar e houve o pulo, e não à tarde. À tarde eles estavam fazendo o Korbanot. Todos os Bnei Israel não tinham os Kohanim naquela época. Todo o primogênito mais velho, né, da família, junto com o pai, estava na porta de casa fazendo a capará do cordeiro. E era quando? 14 da tarde. Por isso que a Torá diz que é Pêssar, porque eles já estão começando a fazer o ritual, preparando para o Pêssar. E eles pegaram aquele sangue, fizeram a capará, segundo a Alahá, pegaram o sangue, colocaram nos umbrais. Que horas? No dia 14, à tarde. Estão preparando o Pêssar, para quando virar e entrar Yom Tov, primeiro dia Yom Tov, quando entrar Yom Tov, eles estão com a carne pronta, o sangue pronto. Eles não podem trabalhar no Yom Tov colocando sangue não é Yom Tov dia 14, não é Pêssar dia 14, é preparação. Precisamos da preparação. É que nem sexta-feira, meus irmãos, é o dia da preparação. É Shabat sexta-feira? Não é, mas você vai fazer tudo na sexta para não fazer no Shabat. Você vai cozinhar, vai fazer a halá, você vai preparar a casa, vai limpar a casa, colocar as velas, tudo bonitinho. Entrou Shabat, ele está tudo pronto, você não vai precisar fazer nada. A comida está pronta, o vinho está geladinho, a casa está limpa, a mesa está posta. Você vai sentar e fazer a Kabbalah de Shabat e entra no Shabat. É importante a sexta-feira? Extremamente importante, assim como o dia 14 também. É Pêssar nesse sentido, de eles estarem preparando para entrar no Yom Tov e não trabalhar, porque é uma mitzvah não trabalhar. Porque Pêssar é o nome do sacrifício. Pêssar é o cordeiro. Ele está trabalhando Pêssar. Exatamente. E se faz essa santa convocação no primeiro dia e no último dia, né? Então está dizendo aqui, no mês primeiro aos 14 do mês, pela tarde é Pêssar do Senhor. Aos 15 dias desse mês é festa dos Hag Massot, 7 dias comereis pães asmos, ou seja, desde o primeiro dia, né? Inclusive nós comemos o Pêssar, comemos a matzá no dia do Seder. Agora eu pergunto, as pessoas que fazem um dia antes, eles comem matzá no dia anterior? Como é que a gente vai fazer um Seder de Pêssar sem comer matzá? Vai comer matzá no dia 13 para o dia 14? Não tem lógica, meus irmãos. Você tem que comer matzá no dia da festa de matzá. Se você adianta um dia, você está comendo uma matzá fora do dia que tem que comer. E come. Então são muitos argumentos, né, meus irmãos?